Incrível pensar que, entre todas as cidades do mundo, foi Belém, uma vila pequena e aparentemente insignificante, que se tornou o cenário do evento mais marcante da história, o nascimento de Jesus Cristo. Mas por que Belém? Qual o significado por trás dessa escolha divina? Este lugar não foi apenas um acaso geográfico, mas o cumprimento de profecias, uma conexão direta com a linhagem de Davi e um símbolo do plano perfeito de Deus. Prepare-se para descobrir os detalhes fascinantes e pouco conhecidos que fazem de Belém uma cidade única, cheia de história, espiritualidade e mistérios que ainda ecoam até hoje. Vamos mergulhar nessa jornada e desvendar por que Belém foi escolhida para ser o berço do Salvador. Belém da Judéia, um nome que para muitos ressoa como uma melodia de esperança e história. Essa pequena cidade, que hoje está sob a autoridade palestina, carrega em suas pedras e ruas mais de 3.000 anos de tradição e fé. Para chegar até lá, basta uma curta viagem de 30 minutos partindo de Jerusalém. Imagine-se percorrendo essa estrada, com as montanhas da Judéia ao fundo, cada curva trazendo consigo memórias bíblicas. Mas antes de desembarcarmos na cidade onde Jesus nasceu, vamos entender um pouco mais sobre a realidade atual dessa região, conhecida como Cisjordânia. A Cisjordânia é dividida em 3 zonas: A, B e C. A Zona A é controlada pela Autoridade Palestina, uma entidade autônoma criada em 1994, com seu próprio governo, presidente, sistema de saúde e educação. É como uma mini-nação dentro de outra, vivendo sob desafios e complexidades diárias. Já as zonas B e C são controladas respectivamente de forma mista e exclusivamente por Israel. Isso pode parecer complicado, mas é a realidade de uma região que ainda luta por sua identidade. E mesmo em meio a isso, Belém permanece como um símbolo de paz e esperança para milhões. Ao entrar na cidade, você é recebido por um lugar pequeno em tamanho, mas gigante em significado. Com apenas 30.000 habitantes, Belém guarda histórias que moldaram a humanidade. A jornada até Belém é um convite para mergulhar na história, mas também para refletir sobre a simplicidade de como Deus age. Como está escrito em Miqueias 5:2, "E tu, Belém Éfrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel." A promessa cumprida nos lembra que muitas vezes o extraordinário nasce do improvável. Belém significa casa do pão em hebraico. E é curioso notar que Jesus, conhecido como o Pão da Vida, João 6,35, nasceu lá. Esse nome já apontava para o papel de Jesus como aquele que nutriria espiritualmente a humanidade. A conexão com Maria e José, a jornada que cumpriu a profecia José e Maria, residentes de Nazaré, realizaram uma jornada de aproximadamente 150 quilômetros até Belém, devido ao decreto do imperador romano César Augusto, que ordenava que todos fossem registrados em sua cidade de origem. Como José era da linhagem de Davi, ele precisou viajar para Belém, a cidade de seus ancestrais. Esse deslocamento não foi meramente um cumprimento de uma exigência administrativa. Foi também o cumprimento de uma antiga profecia. Miqueias 5:2 já havia declarado que o Messias nasceria em Belém, demonstrando que até os eventos políticos e sociais estavam sob o controle soberano de Deus para realizar seu plano. A viagem não foi fácil, especialmente para Maria, que estava grávida. A estrada era longa e as condições desafiadoras, mas foi em meio a essa dificuldade que o maior evento da história humana aconteceu: o nascimento de Jesus. A escolha de Belém como cenário não foi aleatória. Sendo a cidade de Davi, ela destacava a conexão de Jesus com a realeza e cumpria a promessa messiânica de que o Salvador viria da linhagem davídica. A jornada de Maria e José de Nazaré a Belém nos lembra que Deus,
muitas vezes trabalha em meio às circunstâncias difíceis para trazer à tona seus propósitos eternos. A Igreja da Natividade, o portal da humildade. Chegar à Igreja da Natividade é como entrar em um portal que conecta o passado ao presente. Essa não é apenas a igreja mais antiga da Terra Santa. É o lugar onde os cristãos têm orado continuamente desde os séculos seus. Curioso, não? Uma entrada tão pequena, chamada de Porta da Humildade, é o que dá acesso a esse espaço grandioso. É preciso se curvar para entrar. Um gesto que simboliza a reverência e a simplicidade que esse local inspira. A história da igreja é tão fascinante quanto o que ela representa. Foi construída originalmente pelo imperador Constantino e sua mãe Helena no ano 326, sobre o local onde Jesus nasceu. No entanto, ela não teve uma trajetória fácil. Destruída e reconstruída diversas vezes, sobreviveu até a invasão persa de 614. Um evento que devastou quase todas as igrejas da região. Por que pouparam essa? Porque os mosaicos da igreja retratavam os 3 reis magos com vestes orientais semelhantes às dos próprios persas. Que ironia, não? Até os invasores se viram refletidos ali. Ao caminhar por seus corredores, você sente o peso das orações e dos cânticos que ecoaram ali por séculos. Imagine estar em um lugar onde a história foi escrita e reescrita, desde a conversão do Império Romano ao cristianismo até os dias atuais. É um lembrete de que, como em Salmos 84:10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Se estiver visitando, reserve um momento para apreciar os detalhes. Desde os mosaicos do período cruzado até as marcas da fuligem deixadas pelas velas ao longo dos séculos, cada canto conta uma história. E enquanto você se ajoelha na porta da humildade, lembre-se de que, para chegar ao extraordinário, às vezes é preciso se curvar. A Gruta do Nascimento, o lugar onde tudo começou. Adentrar a Gruta do Nascimento é como voltar no tempo e testemunhar o evento mais transformador da história. Segundo a tradição cristã, foi exatamente ali, sob o brilho de uma estrela que marcava o céu, que Jesus veio ao mundo. No centro da gruta, uma estrela de prata de 14 pontas marca o local exato de seu nascimento. É quase impossível não sentir a emoção ao estar diante de algo tão simbólico. A simplicidade desse local contrasta com sua magnitude espiritual. Naquela época, estábulos eram muitas vezes grutas esculpidas na rocha, e a manjedoura onde Maria colocou o menino Jesus era apenas o recipiente de comida dos animais. Esse detalhe nos ensina muito sobre como Deus escolhe o humilde para manifestar sua glória. Como em 2 Coríntios 12:9, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas não é só isso que torna a gruta especial. Em seus corredores e nichos, encontra-se a memória de outros eventos e figuras marcantes. Ali, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, um trabalho que mudou a forma como a palavra de Deus alcançava as pessoas. E próximo dali, encontra-se um espaço que se acredita ser o local dos sepulcros das crianças inocentes, lembrando-nos do sacrifício que marcou o início da vida de Jesus. Ao visitar a gruta, leve consigo não apenas a reverência, mas também uma lição. Assim como aquele lugar, muitas vezes é na simplicidade e na discrição que encontramos a verdadeira grandeza. E ao sair dali, pergunte-se: o que posso fazer para que a luz que nasceu em Belém continue brilhando no mundo hoje? O massacre dos inocentes. O preço da insegurança de Herodes. O massacre dos inocentes é uma das histórias mais sombrias associadas a Belém, registrada em Mateus 2,16. Após saber pelos magos que um rei dos judeus havia nascido, o rei Herodes, tomado por paranoia e insegurança, ordenou a morte de todas as crianças do sexo masculino com menos de 2 anos em Belém e arredores. Esse ato cruel tinha como objetivo eliminar qualquer ameaça ao seu trono.
No entanto, José, avisado em sonho por um anjo, fugiu com Maria e o menino Jesus para o Egito, escapando da brutalidade de Herodes. Esse evento ecoa o sofrimento de mães e famílias em Belém, cujos filhos foram sacrificados pela sede de poder de um homem. Uma curiosidade intrigante é que na Gruta da Natividade há nichos tradicionalmente associados aos sepulcros dos inocentes. Segundo a tradição cristã, esses espaços guardam a memória das crianças martirizadas durante o massacre. Embora não haja evidências arqueológicas conclusivas, esses nichos são um poderoso símbolo de luto e resistência diante da tirania. A tragédia do massacre não apenas marcou Belém com dor, mas também reforçou a narrativa messiânica, na qual Jesus, mesmo em sua infância, já enfrentava oposição. O episódio relembra que a luz de Cristo, embora perseguida, não pode ser extinta. A visita dos magos, um reconhecimento da realeza de Cristo. A visita dos magos, registrada em Mateus 2, 1 a 12, é um dos momentos mais icônicos da infância de Jesus. Vindos do Oriente, eles foram guiados por uma estrela até Belém, onde encontraram o menino com Maria e José. Embora frequentemente referidos como reis, os magos eram estudiosos e observadores do céu, provavelmente ligados a tradições persas ou babilônicas. Ao encontrarem Jesus, eles se prostraram e o adoraram, um gesto que reconhecia sua realeza e importância espiritual. Esse ato de adoração vindo de estrangeiros simboliza que a salvação trazida por Cristo não estava limitada ao povo de Israel, mas era para todas as nações. Os presentes oferecidos pelos magos possuem significados profundos que apontam para os diferentes aspectos da missão de Jesus. O ouro simboliza sua realeza, afirmando-o como o Rei dos Reis. O incenso, usado em rituais sagrados, representa sua divindade e o papel de mediador entre Deus e os homens. A mirra, uma resina utilizada para embalsamar corpos, prefigura seu sofrimento e morte. Cada presente não era apenas valioso, mas carregava uma mensagem profética. A visita dos magos não foi apenas uma homenagem, foi uma declaração de que o nascimento de Jesus era um evento cósmico, digno de atenção divina e humana. Na época de Jesus, Belém era uma vila humilde, com uma população pequena e uma estrutura simples. As casas eram feitas de pedras locais, com telhados planos, que serviam para diversos usos, como secar grãos ou até mesmo para descanso nos dias quentes. A vila estava localizada em uma região montanhosa, ideal para o cultivo de cevada e trigo, o que sustentava grande parte de sua economia. Esse ambiente rural e tranquilo era o oposto da grandiosidade das cidades romanas, mas foi exatamente esse cenário que Deus escolheu para o nascimento do Salvador. Belém representava a simplicidade e a humanidade de Jesus, um rei que veio para servir e não para ser servido. Outro aspecto fascinante da vila é a forma como os animais eram tratados. Os estábulos, muitas vezes, não eram estruturas externas separadas, mas localizados em grutas naturais ou no piso inferior das casas. Esses espaços eram projetados para abrigar os animais durante a noite, ajudando a aquecer os lares com o calor de seus corpos. Isso explica por que Maria deu à luz em um estábulo, possivelmente em uma gruta, quando não encontrou lugar nas hospedarias. A simplicidade desse cenário não foi coincidência. Ela reflete a humildade com que Jesus veio ao mundo, sendo acessível até para os mais simples. Belém, com seu cenário modesto, era o lugar perfeito para o nascimento daquele que se tornaria o pão da vida. O papel das grutas em Belém. Refúgios de história e fé. As grutas de Belém desempenharam um papel significativo na vida cotidiana e espiritual da região. Originalmente, muitas delas eram usadas como sepulturas, uma prática comum em áreas montanhosas, onde o terreno pedregoso facilitava a escavação de túmulos. Além disso,
Essas grutas também serviam como refúgio para pessoas e animais, especialmente em épocas de frio intenso ou para proteger o gado durante a noite. Esse uso multifuncional das grutas reforça o cenário humilde no qual Jesus nasceu, em uma gruta que funcionava como estábulo, demonstrando a simplicidade e a acessibilidade de sua chegada ao mundo. A Gruta da Natividade, especificamente, adquiriu um significado sagrado ao longo dos séculos. Desde o século II, cristãos começaram a venerar o local como o lugar do nascimento de Jesus. Por volta do século IV, durante o reinado do imperador Constantino e sob a influência de sua mãe, Helena, a gruta foi integrada à Igreja da Natividade, tornando-se um dos lugares de culto cristão mais antigos ainda em uso. Esse espaço, que outrora era apenas um abrigo natural, se transformou em um símbolo de esperança e renovação espiritual, atraindo peregrinos de todo o mundo até os dias de hoje. A história da Gruta da Natividade mostra como até os lugares mais simples podem ser elevados a significados eternos no plano divino. A estrela da Natividade, símbolo de profecia e promessa. Na Gruta da Natividade, uma estrela de prata com 14 pontas marca o local tradicional do nascimento de Jesus. Esse símbolo não é apenas um ornamento decorativo, mas carrega um profundo significado bíblico. Ele remete à genealogia de Jesus, descrita em Mateus 1,17, que organiza a linhagem em 3 grupos de 14 gerações, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio babilônico e do exílio até Cristo. Essa divisão não é aleatória. Ela reflete o cumprimento perfeito do plano de Deus, demonstrando como cada geração foi cuidadosamente trabalhada para culminar no nascimento do Salvador. A estrela, portanto, é um lembrete visível de que Jesus é o cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel. Além de representar a genealogia, a estrela também remete à profecia de Números 24:17. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Esse versículo é frequentemente associado ao nascimento de Jesus, reforçando sua realeza e missão divina. A escolha de uma estrela para marcar o local do nascimento conecta o celestial ao terreno, simbolizando a luz que guiou os magos até Belém e a promessa de redenção que guia a humanidade. A estrela da Natividade não é apenas um marcador geográfico, é um testemunho da fidelidade de Deus ao longo das gerações, reafirmando que Ele cumpre suas promessas no tempo certo e de maneira perfeita. A história de Ruth e Boaz. A história de Ruth e Boaz é um dos maiores exemplos bíblicos de fidelidade, redenção e propósito divino. Ruth, uma mulher moabita, havia perdido seu marido e enfrentava um futuro incerto. Apesar de ter a opção de voltar para sua terra natal, ela decide seguir sua sogra, Noemi, de volta para Belém, demonstrando uma devoção rara. Sua decisão de adotar o Deus de Israel e abraçar o povo de Noemi é expressa na famosa declaração: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Ruth 1:16. Essa atitude corajosa e altruísta colocou Ruth no centro de um plano divino que transformaria não apenas sua vida, mas a história da humanidade. Ao chegar a Belém, Ruth passa a colher espigas nos campos durante a colheita de cevada, uma prática permitida pela lei mosaica para ajudar os pobres e os estrangeiros. Levítico 19, 9 e 10. Ela acaba trabalhando nos campos de Boaz, um parente próximo de Noemi. Boaz, ao perceber a dedicação e humildade de Ruth, demonstra bondade e respeito, garantindo sua segurança e até orientando seus trabalhadores a deixarem espigas extras para ela. É nessa interação simples, mas carregada de significados, que vemos como Deus usa circunstâncias aparentemente comuns para realizar seus propósitos. Boaz, ao agir como resgatador,
cumpre a lei que protegia as viúvas na sociedade israelita, casando-se com Ruth e garantindo um futuro para ela e Noemi. Um detalhe fascinante é que, até hoje, há tradições locais que apontam para os campos de Belém, onde Ruth teria colhido as espigas. Esses campos eram parte de uma região amplamente agrícola, fundamental para a subsistência da comunidade na época. Acredita-se que essas terras tenham sido dedicadas à plantação de cereais como cevada e trigo, reforçando o cenário da história. Visitar Belém hoje, com seus vinhedos e campos ainda cultivados, é como caminhar pelo pano de fundo dessa narrativa, lembrando que Deus transforma atos simples de fidelidade em peças essenciais de seu plano redentor. A união de Ruth e Boaz gerou a linhagem que culminou no nascimento de Jesus Cristo, mostrando que Deus usa até mesmo os detalhes mais humildes para realizar propósitos extraordinários. A unção de Davi como rei. A unção de Davi como rei em Belém é uma das histórias mais marcantes das Escrituras, revelando o caráter único de Deus em escolher líderes. Davi era o mais jovem de 8 irmãos, um simples pastor que cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus a Belém para ungir um novo rei, ele inicialmente olhou para os irmãos mais velhos de Davi, homens altos e de aparência impressionante. No entanto, Deus declarou: "O Senhor não vê como o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração." 1 Samuel 16, 7. Davi, ainda jovem e aparentemente sem importância, foi escolhido porque seu coração estava alinhado com a vontade de Deus, mostrando que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu interior e não em sua aparência externa. O momento em que Samuel unge Davi como rei é carregado de simbolismo. O óleo derramado sobre sua cabeça representa o Espírito Santo capacitando-o para a missão divina que estava por vir. Embora Davi ainda não tivesse assumido o trono, aquele evento em Belém marcou o início de sua jornada como o maior rei de Israel. Curiosamente, Belém, que já era conhecida como o berço de grandes histórias, tornou-se ainda mais significativa, como o lugar onde a promessa divina começou a se concretizar. A conexão espiritual entre Belém e Davi se fortalece quando pensamos que, séculos depois, Jesus, o descendente direto de Davi, também nasceria naquela cidade. Uma curiosidade fascinante é que a tradição judaica acredita que a casa onde Davi cresceu ainda era conhecida e lembrada na época de Jesus. Isso reforça o vínculo entre as duas figuras, ambas provenientes de Belém e escolhidas por Deus para mudar a história do povo de Israel. Esse vínculo não é apenas geográfico, mas também espiritual, pois Jesus é frequentemente chamado de Filho de Davi, destacando sua linhagem real e messiânica. Hoje, imaginar as ruas e os campos de Belém é refletir sobre como Deus escolhe os improváveis para realizar grandes feitos. Assim como Davi foi tirado de um pasto para ser rei, muitas vezes Deus nos chama em momentos e lugares inesperados para cumprir propósitos extraordinários. Belém não foi escolhida ao acaso. Cada detalhe de sua história, localização e simbolismo apontam para um propósito divino maior. Essa pequena vila, chamada Casa do Pão, tornou-se o berço do pão da vida, unindo o passado de reis como Davi com o futuro redentor de Jesus Cristo. A escolha de Belém cumpriu as profecias, conectou gerações e revelou que Deus trabalha através da simplicidade para realizar seus planos extraordinários. Natalinas. Ao explorar sua ligação com a linhagem de Davi, mais. o significado de suas grutas e o simbolismo da estrela de 14 pontas, vimos como Belém é mais do que um local geográfico. Ela é um testemunho vivo do plano perfeito de Deus. Até mesmo as circunstâncias difíceis, como o censo romano, a falta de hospedagem e o massacre dos inocentes,
foram transformadas em histórias de redenção e propósito eterno. Belém nos ensina que Deus pode usar lugares pequenos e pessoas humildes para realizar coisas grandiosas. A cidade escolhida para o nascimento de Jesus reflete a própria essência de sua missão: trazer esperança e salvação ao mundo, independentemente das aparências ou das circunstâncias. E assim, a mensagem de Belém continua ecoando. Deus cumpre suas promessas de formas que nos surpreendem e nos inspiram. E você quer aprender mais sobre as riquezas da Bíblia e aprofundar seu conhecimento? Estudar a Bíblia é a chave para desenvolver uma visão espiritual clara e interpretar as Escrituras por si mesmo, sem depender de outras vozes. Compreender o contexto e os ensinamentos divinos fortalece sua fé, renova sua mente e capacita você a aplicar os princípios bíblicos em sua vida. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e se conectar mais profundamente com Deus. Comece seu estudo bíblico agora. Link da descrição. Mas não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Do mundo todo Deixe vem seu até comentário esse local aqui abaixo sobre o vídeo. nascimento de